Bom, agora falando um pouquinho sobre as línguas, existe a glossolalia e existe o tseruf. O tseruf é o menos conhecido. Na verdade, glossolalia e tseruf são a mesma palavra, uma em grego, a outra em hebraico. Aliás, o mesmo conceito, né? E existe Leshonot Hadashot, também chamado de xenoglossa. Que o que seria a xenoglossa? Aliás, a diferença entre Seruf e Leshonot Hadashot, ou usando os termos gregos, glossolalia e xenoglossa, a diferença é que um você ora, o outro você fala, né? Embora Paulo ele é muito confuso, né? Ele é muito confuso. Você lê e você fica meio, você não sabe de qual que ele está falando, mas é porque eles tinham os dois como um único dom. E é um único dom, só que de formas diferentes, né? Tem pessoas que têm a graça de falar uma língua que nunca falou. Eu conheço uma irmã da primeira igreja que eu frequentei que ela falava inglês, assim, incrivelmente. Só que eram só em momentos de oração. Ela não recebeu o idioma inglês. Ela recebeu um dom de línguas para falar idiomas que existem na Terra, né? E ela tem um chamado emissário muito forte, né? Um chamado emissário apostólico muito forte. E vamos lá, vamos ler o texto e daqui eu continuo. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Quem fala em língua desconhecida, na verdade esse desconhecida não existe, eu vou mudar essa tradução. Deixa eu ver se tem NVI aqui, NVI é um pouquinho melhor. Isso, NVI é melhor, ó. Pois quem fala em língua, não fala aos homens, mas a Elohim. De fato, ninguém o entende. Em espírito, olha só, espírito, fala mistérios. É aqui que entra a Tseruf. O que era o Tseruf antigamente? O Tseruf era onde os cabalistas ou os judeus estavam meditando e orando e simplesmente eles já não falavam algo inteligível, já não falavam hebraico, já não falavam aramaico, já não falavam a língua que eles conhecem, mas passavam a falar coisas elevadas que uma pessoa qualquer julga por sem sentido, né? Eu creio que muitas pessoas no Antigo Testamento, entre aspas, no Tanar, que profetizavam, eu creio que muitas delas às vezes até falavam de Seruf também, porém eles davam moral para o hebraico, até porque eu vou anotar de Seruf? Não, não vou. Se você pega Daniel 5, Mené, Mené, Tekel, Uparsim, o que é isso? Não é aramaico, porque o povo da Babilônia falava aramaico. Como que o Eterno ia escrever aramaico na parede e eles não saberiam falar? Claro que eles saberiam. Então, era um segredo. E esse é o único caso nas escrituras de alguém interpretando, que foi Daniel, que foi lá e falou: olha, Mene significa isso, não sei o que significa isso, não sei o que significa isso. Quer dizer que hoje a interpretação ela é assim? Ah, você falou um ABA, significa isso? Não. Naquele caso específico, como foi algo escrito, tinha de se haver um entendimento, né? Então aqui é o Tseruf, não é o Leshonot Hadashot, as novas línguas, também chamado de xenoglossa, é o Tseruf. 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Aí eu pergunto para aquelas pessoas que dizem que o falar em línguas é só xenoglossa. Se ele é só xenoglossa, por que eu estou me edificando, sendo que esse dom foi dado para a pregação do Evangelho? Foi para isso que Deus deu. Foi para isso que Yeshua manifesta esse dom, para a pregação do Evangelho. Não é feito para outra coisa. Então, como que eu estou edificando a mim mesmo, sendo que na verdade eu quero edificar outra pessoa?
É um ponto que não fecha. 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Agora presta atenção. No 2 é língua. No 5 é línguas. Eu vou até abrir aqui bibliaportuguês.com. Eu vou até ver se tem alguma diferença, se tem um sigma, se tiver sigma e já é plural, entre os dois, porque realmente dá a entender que tem uma diferença. 2. Tem aqui. La langue glossée, o que fala em língua. Língua. Já o verso 5, vamos ver como é que está. O verso 5 já está no plural. Lalém glossais. Não sei se é assim que pronuncia, eu não sei nada de grego. Mas quando eu olhei aqui, eu vi que tem um sigma no final, eu já sei que é plural. Então, realmente, tem uma diferença. Enquanto o 2 fala em língua, uma única língua, o 5 fala em línguas, várias línguas. A língua de edificação pessoal é uma só. O que fala muda, mas é uma só. Mas as línguas da terra são línguas, nunca língua. E Yeshua falou assim: em meu nome falarão novas línguas, Leshonot Hadashot. Continuando, mas prefiro que profetiza. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete. Então você pode falar hebraico, aramaico, se você não sabe interpretar, não serve. Para que a igreja seja edificada. Agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil? A não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até as coisas inanimadas produzem sons tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Peraí, som distinto? Uma música não tem voz, dependendo da música, mas ela tem uma cadência, né? Tem uma melodia, uma harmonia e um ritmo. Não é algo desordenado. Mesmo que seja um impromptu é uma música feita na hora ali de supetão, mesmo que seja um impromptu, você vai obedecer no mínimo o campo harmônico, porque tem notas que não casam entre si. 8. Além disso, se a trombeta não emitir som claro, quem se preparará para a batalha? Imagina você lá em Jericó, se a trombeta tivesse um som totalmente estranho, porque a trombeta tinha 4 toques. O primeiro anunciava a chegada de um rei, o segundo era a reunião da congregação, o terceiro era para se queimar o lixo e o quarto será tocado na volta de Yeshua. Então, se a gente ouvir uma trombeta, mas totalmente sem sentido, quem vai se preparar? Ninguém. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Aí eu pergunto, se fosse um inglês, veja aqui, ó, compreensível com a língua, se fosse um inglês e tivesse alguém que fala inglês, essa pessoa iria entender, não seria falado ao ar, né? Sem dúvida, agora ele vai falar de novo das línguas, idiomas. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Tá vendo? Então existe uma língua que é sem sentido. É o que está escrito, eu não estou fazendo uma exegese. Não estou colocando nada no texto, estou lendo como o texto está. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. A galera toda falando em línguas, um no meio do outro. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja.
para a congregação, para a assembleia, para todo mundo. Não fique querendo edificar você mesmo no meio da reunião. Por isso, quem fala em língua, e aqui já está de novo no singular, né? A gente já viu a diferença. Ore para que possa interpretar, pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Quem é a pessoa que fala inglês e não entende o que está falando? Não é possível. Pois se oro em língua, tá vendo? Se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que é inclusive uma coisa que eu falo muito. Você está falando em línguas, não vai dirigir. Não pega carro, não pega moto, nem bicicleta. Sua mente vai ficar infrutífera e você pode sofrer um acidente. Eu falo que já aconteceu comigo 2 vezes. 2 vezes. Porque você vai falando e você vai mudando seu estado mental, né? Já foi provado pela ciência, depois eu mando o vídeo, que certa parte do cérebro para de funcionar. Então você não pode orar dirigindo. Porque se você orar dirigindo, essa parte vai ser útil. Ela é totalmente útil. Nós precisamos de todo o nosso cérebro para dirigir. Não pode entrar no automático, que é aí que acontecem os acidentes. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, isso aqui já é o nigun, né? Um cântico que em línguas, um cântico muito lindo, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, olha só, aqui começa a oração em espírito. Se você estiver louvando a Deus em espírito, ou seja, louvando em línguas, como poderá aquele que está entre os não instruídos, ou seja, quem não sabe o que está acontecendo, dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, línguas da terra, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Aqui já é edificação pessoal de novo. Provavelmente, se Paulo já não soubesse o grego, ele pode ter recebido, né? Provavelmente eles falavam grego nas comunidades, outros idiomas ali regionais, ele tinha que falar aqueles idiomas, né? Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas ao modo de pensar, sejam adultos. E aqui ele vai trazer a profecia que promete Leshonot Hadashot, pois está escrito na Torá, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz Adonai. Por quê? Porque o Eterno iria usar outras pessoas para falar. O reino, quando ele foi estabelecido com força, ele abriu para os gentios. Então hoje tem alguém pregando em inglês para o judeu. Hoje tem alguém pregando em espanhol para o judeu. Ele tem a chance de receber o Senhor. Muitos não querem. E realmente o caniço está quebrado. A oliveira está quebrada para que a gente fosse enxertado. Portanto, as línguas, aqui ó, plural, as línguas, plural, são um sinal para os descrentes. Ponto. Se você fala chinês, eu, Gustavo, não falo, mas eu chegar em você falando em chinês, é um sinal para você. E não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e aqui eu creio que esteja no plural, porque mistura idiomas das nações com edificação pessoal, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão doidos? E realmente, você entra num lugar, tá todo mundo falando um monte de coisa assim, parece que tá todo mundo em transe. Você fica, o que é isso? O que está acontecendo? Ou seja, enquanto há a presença de um não instruído, de um descrente, não pode haver manifestação coletiva das línguas. Agora, uma reunião de oração, só está a igreja, todo mundo sabe o que é isso? Pode. Mas se tem alguém que é visitante, em respeito a essa pessoa, não se deve falar, exceto por interpretação.
Mas se algum descrente entrar ou não instruí-lo, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará Elohim, clamando: Elohim realmente está entre vocês. Porquanto, que diremos, irmãos? Quando se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, olha só, em língua, ou uma interpretação de línguas. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. E se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois todos podem profetizar. Por quê? Porque na nova aliança, todos nós podemos entrar no reino. Quando o Espírito é derramado, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. O Espírito Santo é o Espírito Santo profético. Apocalipse 19:10, o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Então todos podemos profetizar. É claro que os profetas têm uma graça maior, assim como os evangelistas têm uma graça maior em curar. Os pastores têm uma graça maior em interpretar. Cada um tem uma graça maior. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois se vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, o espírito que o Eterno nos deu, esse espírito tem uma autonomia. Se o Eterno nos dá uma direção, você pode ir lá e cumprir, mas pode também não cumprir, como Jonas, que foi para outra cidade. Ele simplesmente foi para outra cidade e pronto, acabou. Ele não quis entregar a palavra profética. Né? Eu já vi muita gente falando, eu tenho que falar agora, porque se eu não falar, balela, amigo. Balela. Você está possuído por outra coisa, que não é o Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus inspirou Paulo, e Paulo diz que o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas, você tem controle dos dons. Você não precisa parar no meio da pregação para ir orar para alguém por cura. Você pode muito bem esperar e orar no momento certo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 34, 35. Tem grandes chances de ser um enxerto, então não vou nem ler. 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Eita! Já nesse tempo, os gentios queriam dominar a igreja. Então Paulo dá uma chicotada. A palavra de Deus originou em vocês? Ou seja, nós que somos judeus que colocamos as regras, não queira passar na frente. São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu lhes estou escrevendo. É mandamento de Adonai. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo tem que ter decência e ordem, entendeu? Se eu for numa congregação e é eu que estou falando, e alguém se levantar e fazer um show, e falar em línguas, e profetizar, e não sei o que, eu vou ficar caladinho. Ou vou mandar a pessoa se calar. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. No momento de oração, pode, tranquilo, mas tudo tem o seu tempo. Amém? Então, essa é a diferença do Leshonot Hadashot e do Tseruf, né? O Tseruf. O Tseruf ele pode ser uma edificação pessoal, ou ele pode também trazer uma interpretação, ele pode ser uma oração de batalha, Efésios 6:18, uma oração para edificar a sua fé, Judas 1:20. Já o Leshonot Hadashot ele pode ser de várias formas. Você pode falar um idioma uma única vez, você pode falar sempre, Deus te dá aquele idioma. Você pode ler um idioma, e claro, Deus também te deu o idioma para falar, obviamente. E você pode também
ter uma facilidade em aprender outros idiomas. Talvez você não fale, mas você tem uma facilidade. Tem gente que tem muita facilidade em aprender outras línguas. Eu não. Hebraico, eu até hoje tem umas letras que eu olho assim, eu falo, meu Deus, daguecha significa o quê? Né? Eu tenho um pouco de dificuldade, mas nem por isso eu parei de estudar. Então, existem várias formas desse dom se manifestar, né? E o de edificação pessoal você pode orar quando quiser. Por quê? Porque Paulo fala, orando todo o tempo no Espírito. E como que se ora no Espírito, conforme a gente acabou de ler, em línguas, né? Desde que eu não esteja numa congregação onde tenha pessoas que estão visitando, eu posso orar. E eu posso orar baixinho, o suficiente para que eu me ouça, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então, essa é a diferença. Por que dá muita treta, muita bagunça? Porque os tradicionais se abraçam na xenoglossa, a lexodota da xota, e os pentecostais se abraçam na glossolalia, no tseruf, e fica esse pé de guerra dos dois. Por quê? Porque eles não perceberam que a Bíblia fala dos dois. Atos 2, só para encerrar, diz assim: Chegando o dia de Shavuot, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio um som do céu, como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viam o que parecia línguas de fogo. Esse mesmo evento aconteceu no Sinai. Lá em Êxodo 19, se eu não me engano, a Bíblia é clara em dizer que eles viram vozes. Por que eles viram vozes? Porque era essa mesma manifestação de Atos 2, que também aconteceu no livro de Jazar. Já já eu vou te mandar o e-book. O e-book ainda está sendo produzido, mas breve eu vou deixar o link. O livro de Jazar conta que José do Egito falava em línguas das nações, 70 idiomas. E Enoque também fala que ele viu uma língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ó, plural, então não é glossolalia, eram línguas da terra, conforme o Espírito os capacitava. E haviam judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações, e ouviu-se este som, ajuntou-se uma multidão perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E aí tem a galerinha que estava ali, versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Por quê? Porque não estavam entendendo. Enquanto tinham aqueles que entendiam em sua própria língua, outros não entendiam. E ficavam: que palhaçada que é essa? Tá tudo bêbado esse povo, né? Então, existem os dois. E a gente precisa saber qual está acontecendo, qual está se manifestando. Quem tem uma língua para interpretação, independente se é de Seruf, se é de Leshon ou Hadashot, ele sabe que vai ser interpretado ou ele mesmo interpreta. Então ele já pode se levantar falando, porque ele sabe que alguém vai se levantar interpretando, ou ele mesmo. Agora, quem não está sentindo nada, fale baixo, fale consigo mesmo, entendeu? Então tem essa diferença entre os dois.